Diante do fracasso que foi o primeiro episódio do TED Parte 1, eu voltei agora sem as considerações de vocês para gravar um suposto segundo episódio. Como vocês já sabem, como vocês já conhecem do Breves Comentários, todo mundo sabe que o segundo episódio é na verdade o verdadeiro primeiro episódio. E então eu estou aqui junto com o latido dos meus cães para tentar gravar, novamente aí alguma coisa bacana. Eu estou sem script hoje, né? Como eu disse, eu não preparei nada. E assim, eu não esperava gravar hoje e tudo mais, mas surgiu a oportunidade, ou seja, eu fiquei sozinho em casa e aí eu decidi gravar. E dessa vez eu acho que o áudio vai estar um pouquinho melhor do que no primeiro episódio, onde eu simplesmente comecei a gravar na tora e nem me atentei para como ia ficar o áudio, a qualidade e tudo mais. Não que eu ligue, né? Mas vamos dar início a mais um episódio do TED Parte 1. Então, desde quando eu lancei o primeiro episódio, eu fiquei muito pensativo sobre o que é que eu ia falar no segundo episódio. E aí eu pensei em refazer o primeiro episódio, como eu fiz no Breves Comentários, mas eu acho que vai ficar muito manjado. Então, eu pensei em trazer um gancho que eu iniciei lá no primeiro episódio, que foi bem rapidinho, onde eu falei da arte e do artista, né? Envolvendo a minha pessoa, né? O meu pessoal como poeta, mas assim, eu queria trazer algo mais geral e algo mais específico dessa vez, que seria a autonomia do artista, a autonomia da arte, em como a arte se relaciona a partir do olhar das outras pessoas. E isso casa perfeitamente com a fama, porque se um artista ele é famoso, por exemplo, um pintor, um ator, um cantor, existe algo que vai pesar mais ainda quando se trata da autonomia e da própria vontade do artista. Não sei se vocês conseguem me entender, mas assim, eu compreendo a arte como algo que não se separa das experiências pessoais, das experiências mentais dos artistas. Por exemplo, eu gostava bastante de escrever sobre aquilo que eu passava e sobre aquilo que eu queria passar. Né? O eu lírico ele me deixava viajar por entre esses campos e a licença poética, né, também. Só que aí tem uma questão bem interessante, que é a questão da autonomia do artista, que é justamente escolher o que ele vai fazer, escolher o que é que ele vai transmitir na arte. Só que aí existe o outro lado da moeda, que são o olhar daqueles que consomem arte. Eu não sei se vocês conseguem entender. E quando a gente vai falar do mainstream, né, do mundo onde os artistas são famosos, onde a arte gera dinheiro, né, podemos dizer isso, e analisar. Assim, o meu olhar especialmente vai ser mais pro olhar das pessoas que consomem a arte do que a arte vinda do artista, ou então da posição do artista. E eu trouxe um exemplo que é muito bom, um exemplo que eu adoro, um tipo de exemplo que eu adoro falar, que eu adoro comentar, que é a música, né? Então, nesse segundo episódio do TED Parte 1, eu vou fazer uma pequena análise sobre um álbum que foi lançado recentemente. E eu adoro fazer isso, né? Eu estava com saudades. E a gente vai começar falando dela, né? Ela tem a honra de ser a primeira artista a ter um trabalho analisado aqui nesse spin-off, que é a Lorde. Então, a Lorde, ela meio que ficou muito conhecida aí nos seus dois primeiros trabalhos, né, nos seus dois primeiros discos, e agora eu vou trazer uma análise meia diferente, né, do que seria o seu terceiro disco. Depois do lançamento do Melodrama, que foi o segundo álbum de estúdio da Lorde, várias especulações começaram a surgir sobre como seria o seu próximo trabalho, sobre como seria as obras e as músicas e os álbuns da Lorde a partir dali, a partir daquele momento. Como se o Melodrama fosse o grande divisor de águas na carreira dela, sendo que ela só tinha um trabalho antes dele, que é o Pure Heroine, né? Então, assim,
Todo mundo ficava se especulando, nossa, o que é que ela vai fazer, como é que vai ser, como vai ser a música, como vai ser a atmosfera do disco, do grande sucessor do Melodrama, que foi o álbum do ano em 2017, e esses murmurinhos, vira e volta e meia, surgiu na internet, né? Todo mundo estava super ansioso para que a Lorde lançasse um álbum e a gente sabe que ela demora anos e anos para conseguir lançar algo, né? Ou para lançar algo. E aí tinha uma grande névoa de dúvida, né? Uma grande especulação e uma grande expectativa, que talvez seja a coisa mais crucial para os fãs, né? É criar expectativa em algo. E depois do Melodrama, era totalmente impossível não criar expectativa para os próximos trabalhos da Lorde. Só que aí a gente entra em outro campo, né? Que é justamente o que eu falei antes, que é a autonomia do artista. E atualmente essa autonomia e essa vontade de fazer aquilo que é a arte genuína e sincera tem surgido bastante nos últimos anos. Mas aí eu vou contextuar um pouco, né? Agora, no ano de 2021, depois de alguns vazamentos, a Lorde ela decidiu lançar o seu terceiro álbum de estúdio, que é o Solar Power. E aí ela lançou o primeiro single, que é intitulado Solar Power, e as pessoas começaram a questionar: é boa ou é ruim? O álbum vai ser sobre isso? Ou o álbum não vai ser dessa pegada? Como é que vai ser? Se for assim, vai ser ruim. Se não for assim, vai ser ruim. Se não for assim, vai ser bom. E várias questões e várias críticas surgiram em volta desse primeiro single, né? Que depois iriam se concretizar no lançamento oficial do álbum Solar Power. E assim, eu consumi a música, né? A primeira vez que eu vi a música, eu vi o vídeo, eu fiquei, nossa, bacana. Ao meu ver, parecia mais como um single buzz, né? Um single filler que antecederia algo muito maior, muito mais grandioso, né? E isso é uma expectativa. Eu confesso que eu tinha uma grande expectativa pro Solar Power. Então, ela decidiu lançar o álbum foi lançado e as pessoas começaram a especular e a questionar: o Solar Power é bom ou é ruim? E no meio dessas especulações e dessas discussões entre fãs e não fãs, entre os apreciadores do trabalho da Lorde, muita coisa ficou perdida. Quando eu ouvi o álbum, eu fiquei meio confuso com as músicas, com as letras, mas eu tentei entender e tentei gostar. E depois de mergulhar de cabeça na mente da Lorde, na mente da artista, que é algo que eu faço frequentemente quando eu consumo o trabalho de alguém, quando eu escuto um álbum, um filme de alguém, eu procuro entender o pessoal e procuro entender o dia a dia daquela pessoa. E foi exatamente isso que eu fiz com Solar Power. A princípio eu não gostei tanto, porque assim, a gente tem que entender as pessoas atualmente, as pessoas que consomem artes, em três grupos, né? As pessoas que consomem a arte pelo entretenimento, porque é bom, porque é ruim, porque é dançante, porque faz chorar, ou porque simplesmente gosta, e as pessoas que entendem a arte, a música, como o sentimento, o sentimental, um conjunto desses sentimentos que, além de fazer dançar e de fazer chorar, traz sentido, traz movimento para a arte e traz reflexões. E eu estou incluído nesse grupo. Só que tem um terceiro grupo, que são as pessoas que procuram o entretenimento e que procuram a reflexão, né? Que aproveitam muito bem desses dois campos. Não sei se vocês concordam comigo. Se concordam, deixem aí nos comentários, entrem em contato comigo pra gente discutir melhor. Mas é isso que eu estou querendo dizer, que existem pessoas e pessoas. Pessoas que avaliam reflexões sobre sentimentos, sobre aquilo que é abordado no trabalho, na arte, no álbum, e pessoas que escutam porque gostam, porque acham dançantes, porque acham calmas e tranquilas e tudo mais. Eu separei dessa seguinte forma, espero que vocês tenham compreendido. Mas aí o que se perde, né, e o que demorou um pouquinho para me assimilar é a personalidade e a pura vontade do artista, que no caso é a Lorde. E o porquê a Lorde fez isso em uma era em que tudo é super trabalhado, onde tudo precisa ser bem pensado e ser muito bem milimetrado antes de ser lançado.
Inclusive, isso me remete a uma outra artista que a gente provavelmente vai falar depois, que é a Lana Del Rey, né? Depois eu comento mais um pouco sobre esse rolê aí, mas é basicamente o mesmo sentido. O porquê a Lorde fez isso? E assim, a resposta a gente tem de cara na primeira faixa que abre o disco, que é The Path, quando ela fala que se você está procurando por um salvador, bom, não é ela. E foi nesse momento em que eu falei, putz, esse álbum vai ser totalmente diferente de tudo que a Lorde trouxe. É aí que a Lorde ela quebra essa expectativa de que seria um sucessor do melodrama ou algo gigantesco e algo super melódico e super trabalhado como melodrama, cheio de camadas e tudo mais, mas que é simplesmente algo que ela quis lançar, algo que ela tava meio que se identificando na época em que ela estava gravando e que ela quis levar isso pra música. Tem toda uma questão ambiental, toda uma questão pessoal dela, da família dela, do lugar dela. É um álbum muito regional, além de ser um álbum meio pop, mas é um álbum reflexivo, que custa pra você refletir. Não é um álbum de balada onde as pessoas vão dançar, tudo bem. Por mais que o melodrama tinha lá os seus momentos de balada, de reflexão, tudo junto. O Solar Power, ele surge como uma atmosfera diferente, ele surge com um conceito totalmente diferente, que chega a ser assustador para algumas pessoas, né? E, assim, a quebra de expectativa choca bastante. E eu acredito que o maior problema do Solar Power foi essa quebra de expectativa que a Lorde causou nas pessoas, onde ninguém esperava que ela fosse fazer algo meio que inferior, entre aspas, do que o melodrama. E o Solar Power, ele surge em uma era onde todos os trabalhos, onde todos os álbuns, todas as músicas, elas são grandiosamente trabalhadas, divulgadas, e onde tudo que você tem que fazer é pra estar no topo, é pra ser perfeito, é pra ser dançante, é pra ser emocionante, não é pra, sei lá, simplesmente ser jogado lá avulso. E assim, se você parar pra pensar, escutar e analisar o Solar Power, você vai ver muito de uma Lorde mais confiante, mas também de uma Lorde triste, de uma Lorde crítica, como em algumas músicas. Eu não revisitei o álbum pra trazer faixas separadas aqui, mas é super importante a gente destacar músicas como California, onde ela quebra um, um paradigma de um amor perfeito americano, de um amor que ele é construído à base do sonho, à base daquilo que é padronizado, e ela fala que não quer esse amor, que ela simplesmente quer viver a vida dela e tudo mais. Eu acredito que essa música ela resume muito bem o Solar Power. Tá, mas onde a autonomia artística entra aí? Então, assim, a gente tem que analisar algumas coisas que acontecem e vem acontecendo ultimamente na indústria, como é o caso da Taylor Swift, que são, assim, casos onde as pessoas não detêm ou não podem fazer os seus trabalhos da maneira em que você quer. Isso acontecia bastante antigamente, né? Com aquela pressão das gravadoras, foi o que aconteceu com a Judy Garland, né? E tudo mais. E hoje é muito mais fácil fazer música, é muito mais fácil fazer arte, é muito mais fácil se divulgar. Então, a autonomia, ela é algo presente na vida dos artistas. E muitas das vezes, né, quando você é um artista grande e um artista que tem um número de fãs considerável, isso pode soar bem ou pode soar mal, né? Isso pode, sei lá, ser decepcionante. E foi a mesma coisa que aconteceu com a Lorde no Solar Power. E aí essa autonomia, né, que eu digo, que eu trago aqui é algo que além de ser assustadora, ela pode ser bem aproveitada também. Como bem aproveitada, né? A gente pode conhecer mais dos artistas, mais das suas obras a partir disso, se a gente procurar entender que essas pessoas também são pessoas, né? Que esses artistas também são pessoas, também têm uma vida, também tem experiências para compartilhar, e que experiências a Lorde ela já trouxe pra gente, só que eu acredito que as pessoas tenham pegado um pouco pesado demais em algumas críticas sobre o Solar Power. Ele pode ter uma produção simples, né, assim, em comparação ao melodrama, mas tem muito do melodrama ali, em algumas canções.
E assim, eu acredito que essa vibe do melodrama ainda ronda ali o Solar Power, e por isso que eu digo, né, através de algumas de uma análise do encarte da arte do álbum, que o Solar Power é a versão diurna do melodrama, já que o melodrama se passa ali no cenário de uma festa, onde tem vários desdobramentos e tudo mais, já dito pela Lorde. Mas o Solar Power ele foi lançado ali pra gente decifrar, ou pra gente não decifrar, né? Onde foi um álbum feito, de acordo com a Lorde, através de substâncias, né, alucinógenas, e tem uma vibe bem psicodélica nele, que me remete muito aos anos 80 e tudo mais. Só que assim, o que eu quero trazer é que as pessoas, né, as pessoas que eu digo, os fãs, né, dos artistas, dos cantores, vão ter que se acostumar com algo que é os artistas lançando as músicas e os trabalhos, os clipes do jeito que eles querem. E que isso talvez não seja tão ruim, já que você é fã, você vai ter a oportunidade de conhecer mais ou menos o pessoal, ou as sensações, os sentimentos desse artista. E quando a gente é um artista não conhecido, um artista totalmente independente, né, ou regional, isso é super importante, é super aceito também em alguns casos, né? Mas aí é muito interessante a gente analisar isso e analisar também que a nossa sociedade, a sociedade da internet, ela também continua sendo mais crítica, por mais que algumas coisas venham sendo desconstruídas, não sei se vocês me entendem. O mesmo acontece com a Lana Del Rey, né? E aí eu penso que a cabeça das duas é totalmente, sabe, à frente do nosso tempo, ou sei lá o que acontece, mas são duas genialidades que pensam de uma maneira muito intrigante, porque em uma era onde tudo é super trabalhado, onde tudo é super bem feito e tem que ser bem feito, né? Senão a crítica especializada e os fãs massacram, né, grandemente, elas simplesmente fazem trabalhos e lançam coisas que não seguem esse padrão. A Lana, por exemplo, foi fortemente criticada nas capas dos seus singles e nas capas dos seus últimos álbuns, né? Depois do Norma Funk Rockwell, que foi aí o grande divisor de águas na carreira dela, que foi basicamente como um melodrama, só que mais tardio da Lorde, né? Foi o melhor álbum de 2019 e tudo mais, o segundo álbum mais bem avaliado pela crítica na década passada. Então todo mundo esperava que a Lana fosse retomar, fosse lançar coisas mais super trabalhadas, só que não. Ela optou por fazer aquilo que ela quer fazer, e aquilo que ela acha que vai transmitir a genuidade e a verdade do que ela realmente sente, do que ela realmente quer propor. E os seus dois últimos álbuns que foram lançados esses anos tem muito disso, né? São dois álbuns fillers que contêm músicas descartadas, mas ao mesmo tempo álbuns que tem alguma coisa ali que a gente pode aproveitar, né? Por mais que as capas não sejam tão trabalhadas, né? E tem alguma coisa por trás disso, porque ela não quer trabalhar nas capas dos álbuns dela, ela quer simplesmente lançar música. Eu acredito que a Lana, atualmente, ela pensa que ela já conseguiu fazer o que ela queria. Ela influenciou toda uma geração que vem aí, né, depois do Born to Die, e ela simplesmente quer relaxar na fazenda dela e lançar a música do jeito que ela quer. E essa autonomia me inspira bastante, porque a gente sai de um caminho mais mainstream, onde as pessoas, principalmente os fãs, cobram demais da arte aquilo que não é o seu caráter, né? Porque a arte ela não veio para ser tão comercial como a arte é comercial hoje. E a gente pode citar vários artistas, não só da música pop, né? Mas assim, quando a gente fala de artista alternativo, a gente já sabe que não vai ser desse jeito, porque eles têm controle, têm direção. O mesmo acontece com a Taylor Swift, né? Não preciso falar, mas os dois últimos álbuns dela e o Folklore e o Evermore também seguem nessa linha de ritmo, por mais que não tenha um super lançamento que antecede eles, né? Eles são os super lançamentos, são os divisores de água na carreira dela atualmente, mas são coisas que a gente deve pensar. E aí, o que eu separei pro TED parte 1, nesse segundo episódio, é justamente essa mensagem.
da autonomia e da força de vontade do artista, né? E queria que as pessoas valorizassem isso, né? Porque dá trabalho fazer as coisas, dá trabalho produzir arte, e quando você produz uma arte verdadeira, vale a pena. No mais, estou chegando ao fim do episódio. Eu queria pedir para vocês seguirem o podcast em qualquer plataforma que vocês estiverem ouvindo. Inclusive, no Spotify tem uma nova opção que é ativar as notificações. Ativem as notificações para quando eu puder gravar e postar vocês receberem. As minhas redes sociais estão aqui na descrição do episódio. O meu Pix também, se vocês quiserem apoiar. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, quiserem mandar uma mensagem, alguma pauta para mim falar, ou se quiserem gravar comigo também, me manda mensagem no e-mail, ou no Instagram, ou no Twitter. Eu estou à disposição de vocês. E muito obrigado por me ouvirem. E até o próximo episódio.